Muito bem. Estamos de volta aqui com o Dr. Rafael Elias Silvano, médico oftalmologista, um médico que trabalha, cuida, protege, corrige as enfermidades, os transtornos que ocorrem em nossa visão, no nosso olho, no globo ocular. E nós estamos falando de catarata. Eu acho que é um assunto que interessa muito para nós. Alguns cuidados devem ser realizados. Mas eu vou perguntar para o Dr. Rafael, quais são as causas da catarata? A principal causa da catarata é o próprio envelhecimento do cristalino. Tá? A catarata senil, que é assim denominada, é a que predomina dentre as causas de catarata, inclusive as adquiridas. Existe, é claro, o tipo de catarata chamada congênita, onde pode ser proveniente de uma infecção intrauterina, ou mesmo algo de origem genética, tá? E existem cataratas secundárias também. Algum trauma ocular pode causar catarata, algumas medicações, como os corticoides, podem causar catarata, infecções ou inflamações, como uveítes, podem causar catarata. Mas a causa mais frequente é a senil, É né? a senil, tá? É que Isso. domina as causas de catarata. Geralmente, essa catarata senil, ela começa lá nos 60 anos, em média, né? Isso, em média aos 60 anos, e é importante também frisar que existem níveis diferentes de catarata. Às vezes ela pode ser uma catarata pequena, incipiente, uma catarata que não prejudica, mas tem os casos onde ela está mais avançada, uma catarata que leva a um déficit de visão, então... E tem catarata no início, assim, usa o óculos, corrige, né? Isso, exatamente. Se não há prejuízo para o dia a dia da pessoa, é sempre importante estar conversando com o seu oftalmologista para saber se vale ou não a pena passar pelo procedimento cirúrgico. A catarata sempre acomete os dois olhos? Não, ela pode acometer os dois olhos, mas nem sempre. Uma catarata senil, ela pode, aos poucos, ter um desenvolvimento assimétrico. Um dos olhos está pior do que o outro. Porém, catarata traumática, às vezes, só naquele olho que a pessoa teve o trauma, tá? Ou uma por inflamação também. Então, ela pode ser, sim, assimétrica. Talvez alguém, vou voltar um pouquinho na catarata congênita, um pouquinho, né? Porque a catarata congênita, muitas vezes ela pode se manifestar no ato, já que a criança nasce e já vê. Mas tem casos que ela pode desenvolver depois, né? Exatamente, ela pode ser desenvolvida ainda nos primeiros anos de vida e é fundamental o teste do olhinho, que hoje os pediatras já fazem, ou mesmo o teste de mapeamento de retina, fundo de olho, exame oftalmológico completo também com médico de confiança. Em casos onde a mãe teve alguma enfermidade durante a gestação, é importante ficar mais atento. E essa catarata congênita, ela tem correção através de cirurgia? Existe indicação cirúrgica também para catarata congênita e normalmente essa indicação é precoce. Assim que é descoberta a catarata, é claro, depende do nível. Existem cataratas muito pequenas que talvez não interfiram no desenvolvimento visual, mas de maneira geral é realizado já um procedimento cirúrgico na criança ou bebê. Bem, quando que uma pessoa começa a desconfiar que tem catarata? Quais são os sintomas, assim, mais evidentes que a pessoa pode observar? Bom, pode haver uma dificuldade na definição de contrastes, pode sentir um embaçamento visual, de repente durante a direção noturna, ou até mesmo mudanças frequentes no grau do óculos, pode ser um sinal do desenvolvimento da catarata. Sim. E eu acho que o telespectador também gostaria de saber, existe alguma medida, assim, preventiva para evitar a catarata? Principalmente a catarata senil, que não venha tão cedo. Sim, a gente costuma dizer que um bom estilo de vida ele ajuda a pessoa, inclusive na parte da saúde ocular, né? Ter uma boa alimentação,
fazer exercício físico, usar o óculos escuro pelo filtro ultravioleta, cuidar da glicemia, já que o diabetes também pode ser um fator a mais no desenvolvimento da catarata, mas infelizmente o fator principal é a idade e esse a gente não consegue mudar. Mas um bom estilo de vida seria interessante como um todo. Sim, as pessoas podem perguntar, existe algum tratamento clínico para catarata ou não? Infelizmente, até hoje não foi provado um tratamento eficaz aí para a catarata através de colírios ou alguma medicação via oral. Hoje o tratamento da catarata ele é cirúrgico, porém nem sempre a pessoa com catarata precisa ser operado logo no momento do diagnóstico. Apenas as pessoas idosas precisam ser operadas de catarata ou não? Dependendo da situação, uma catarata traumática, uma catarata por uveíte ou até por medicação, às vezes a indicação pode ser em jovens também, então não existe uma idade para a cirurgia de catarata. Agora é muito importante, existe cura para catarata? A cura existe através do procedimento cirúrgico, porém esse procedimento cirúrgico é uma substituição do cristalino por uma lente intraocular, uma prótese. Então há uma mudança aí na anatomia do olho, mas o grau de sucesso na cirurgia realmente é muito alto. E como é que essa cirurgia, assim, como que o oftalmologista, cirurgião oftalmologista, realiza essa cirurgia? Ele retira o cristalino, coloca uma lente. Isso. Como é que é essa lente? Alguns pacientes acham que o olho é retirado fora, algo desse tipo. Não é assim que funciona. A cirurgia é feita com pequenas incisões. Há 40 anos atrás a cirurgia era completamente diferente. Era uma cirurgia que o paciente ficava internado, sentia dor no pós-operatório. Hoje não. Hoje é uma cirurgia que, apesar de não ser um procedimento simples, ela requer um alto equipamento, uma aparelhagem muito moderna, e a gente consegue fazer esse tipo de procedimento com pequenas incisões, onde o paciente vai para casa, às vezes com curativo, às vezes com um tampão ocular transparente, e já começa a reabilitação logo no dia posterior à cirurgia. Tá? E é uma lentezinha mesmo, uma prótesezinha pequenininha. Uma prótese mesmo? Isso. Pequenininha, de vidro? Não, é um material, como é como se fosse um silicone, ele é dobrável. Um silicone. Tá? Um silicone dobrável, e ele é um material inerte, então é um material feito para não dar uma rejeição, uma situação como o corpo expulsar aquela lente intraocular. Aí as pessoas sempre perguntam, essa cirurgia tem risco? Existe risco no procedimento, mas com os exames adequados, pré-operatórios, os cuidados adequados durante a cirurgia, ele é muito baixo, muito pequeno, tendo um alto índice de sucesso. Sim, quais são as complicações que a gente pode observar no decorrer de uma cirurgia de catarata? Assim? A complicação mais temida é uma infecção no olho, tá? Mas colírios antibióticos são feitos antes, durante e depois da cirurgia. Tá? Mas existem outras. É possível, às vezes, não conseguir implantar uma lente intraocular. É possível, às vezes, também ter algum descolamento de retina, algum procedimento, alguma situação na parte posterior do olho. Tá? Mas, como eu até já falei anteriormente, com todos os cuidados, o sucesso é muito grande. Uma cirurgia de catarata, ao colocar uma lente, é definitivo? Teoricamente é para o resto da vida. Não precisa ser substituída, nada? Não, ela vai durar... Pode haver alguma complicação com essa lente? Pode, são raras as complicações, mas às vezes a lente pode ficar opaca, ter algum quebra na alça que dá sustentação à lente e você ter que substituir essa lente. Tá? Mas, felizmente, é raro isso acontecer. Né? E ela pode deslocar? Ela pode ter... Pode cair dentro do humor vítreo? Pode, se tiver alguma
alguma fragilidade da cápsula que segura a lente, que é onde ela tem sustentação, ela pode vir a cair no humor vítreo, lá na cavidade posterior do olho, até encostar na retina, mas são casos que às vezes acontecem, mas são raros também. Raro, né? O trauma pode causar um deslocamento dessa retina? Pode, exatamente. Tanto da lente trocular quanto do próprio cristalino, né? Se tiver um trauma de grande vulto no olho, ele pode causar, sim, um deslocamento do cristalino. Tá. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já falando sobre catarata. Aguarde.